Olá pessoal, eu sou a Carol Souza Lima, lá no Instagram, Carol no Mundo. Valentina é a minha filha, que vive aqui na minha mochila. A gente mora em Portugal há 2 anos e meio e aqui são os vídeos bem curtinhos para a gente falar sobre todo esse processo, de como tudo isso aconteceu, nas nossas viagens, passeios por aqui, a imigração e tudo mais. Bom, em 2008 eu comecei a viajar bastante, muito mais pelo mundo, né? Lá no Brasil, no Rio de Janeiro, eu era cerimonialista e decoradora, então vivia fazendo eventos e com isso tive a possibilidade de começar a viajar mais e cada brecha que eu tinha entre um casamento e outro, meu foco era vou passear e vou viajar. Em 2012 eu me separei, eu tive um casamento de um tempo e quando eu me separei eu já tinha traçado uma meta durante o meu casamento que era viajar e dar uma volta ao mundo, tirar um ano sabático em 2016. Claro que para isso era preciso dinheiro e aí eu comecei a juntar realmente a sério para essa história de viajar pelo mundo. Então ainda passou o tempo e essa coisa da maternidade começou a surgir na minha cabeça, mas na época eu confesso que eu mal conseguia dar conta dos meus cachorros. Então, que dirá, eu falava, nossa, se eu tiver que criar um filho como eu trato os meus cachorros, eu tô coitada da criança. E ao mesmo tempo também, depois que eu me separei, eu comecei a não ter muitos relacionamentos constantes e tudo, eu sempre fui muito independente e tal, e nunca priorizei de fato assim, os relacionamentos na minha vida. E aí quando, em 2015, eu fui a um astrólogo, e esse astrólogo disse pra mim que seria um diferencial muito grande na minha vida se eu fosse mãe nessa vida, né? Nessa vida que assim, uma vida presente. Que, perdão, há muito tempo eu tentava ser mãe, mas que eu não conseguia em outras vidas. E ele me definiu como uma governanta alemã, uma pessoa que estava sempre focada no trabalho, 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 trabalho. E aquilo realmente mexeu comigo muito. Muito mesmo. E eu comecei a cogitar essa coisa de, poxa, e se realmente eu fosse mãe? E eu já tinha para ir 33 para 34 anos, então aquela história do relógio biológico da mulher e os óvulos que vão envelhecendo a partir dos 35. Então eu comecei a ficar um pouco atenta com relação a essa história. E o fato é que em 2016, que era o tal do ano que eu viajaria, né, para fazer a minha volta ao mundo. Eu tinha até um dinheiro separado para isso, eu tinha chegado mais ou menos, vou abrir para vocês aqui em torno de 50 mil reais na época, e talvez um ano eu não conseguisse viajar, mas talvez 6, 7 meses, 9 meses, enfim. Era um dinheiro que eu tinha separado para aquele momento da vida mesmo, e para realizar esse grande sonho. Só que em 2016 eu estava soberbada de tanto trabalho, casamento, uma obra enorme de uma casa que eu reformei no Rio e que eu conto para vocês depois essa história. Como a gente tem que arriscar e dar passos largos, maiores do que a perna, muitas vezes. E eu acho que eu já fiz isso algumas vezes nos meus 38 anos. E ao mesmo tempo também tinha a Estúdio Z, que era uma empresa de aluguel, de locação de almofadas e complementos de mesa. Enfim, eu estava trabalhando pra caramba, era impossível largar tudo, por mais desapegada e por mais importante que fosse o meu sonho. E aí eu comecei a pensar em congelar os óvulos, né, ao mesmo tempo, né? Claro que a vida é tudo ao mesmo tempo agora, né? Então eu falei, vou congelar os óvulos e mais pra frente, até os 35, eu começo a pensar nisso. E aí eu marquei uma consulta para ir fazer o congelamento, mas naquele momento eu tinha acabado de fazer uma viagem, tinha gasto uma grana e era em torno de uns 15 mil reais. E eu falei, quer saber? Vou adiar isso para mais para frente, porque eu ainda tenho mais aí um ano. Isso foi em 2016. Tempos depois eu conheci o pai da Valentina e alguns poucos meses depois, e a verdade é que eu não estava me precavendo, não estava, né, tomando nada e tudo, deixei a coisa acontecer, né? E acabou que eu engravidei. Não vou dizer que foi um acidente, porque assim, não foi um acidente, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer para não ter filhos. E eu realmente não deixei a coisa acontecer, deixei o destino se encarregar e a Valentina veio. Então, a verdade é que o primeiro Google que eu dei foi como viajar com uma criança sozinha, mãe viajante pelo mundo, coisas do gênero, assim. E não achei nenhuma mãe que estivesse viajando sozinha com seu filho.
acho que hoje eu entendo, né? Porque é meio difícil a pessoa conciliar o online com a vida real, numa casa de uma mãe solo. Enfim, e aí foi isso. A Valentina hoje é a grande alegria da minha vida, com certeza foi ela que me incentivou a tomar as decisões muito mais rápido. Acho que se não fosse ela, eu ainda estaria vivendo a minha vida no Brasil ou de outra forma. O fato é que essa é um pouco a história da minha gravidez, inesperada, né? Eu e o pai dela, acho que nunca estivemos realmente muito juntos, nós tentamos fazer a coisa dar certo. Hoje em dia nós somos pais da Valentina. Em outro capítulo eu conto como é essa história por aqui, que eu acho que também acaba deixando muita gente feliz, como é que a gente lida com essa situação, né? A gente se vê no próximo vídeo, dá o seu like aí se você curtiu, se inscreve, indica para os amigos, pra gente ter mais gente por aqui. Beijão, tchau, tchau!